Para tudo, criatura divina. DJ, tem música hoje, fazendo favor? Eu preciso de música hoje em plena terça-feira. Coloca uma música aí, vai, faz favor. Deixa eu ver se eu gosto. Olha. Depois, por favor, me informe, Navi-mãe, quem é o DJ de hoje, entendeu? Ah, é o Douglas. Douglas, querido, beijo grande pra você. Trouxe frutas pra gente pra hora do almoço, porque você sabe que eu estou de regime, eu preciso de frutas, viu, Douglas? O Daí para Todos dessa terça-feira já está no ar. Durante a pandemia, o número de divórcios no Brasil aumentou assustadoramente. Foram 54% a mais de casais se separando entre maio e julho do ano passado. No ápice da quarentena, para falar sobre este assunto, saber de todos os direitos e deveres e como lidar com essa situação, eu recebo hoje o advogado Antônio Carlos Fernandes e a psicóloga Roseli Duarte Viana, tá bom? Mas antes das entrevistas, eu tenho algum recadinho pra você? Tem recadinhos? Tem? Então joga na tela pra mim. Olha só, Vanilza Chagas, da cidade de Teresópolis. Criatura divina, eu amo seu programa, tem que ter mais uma hora. Ah, querido, recebi aqui nos bastidores a mesma pergunta do advogado, por que não mais tempo pra você? Vamos ter que fazer uma próxima reunião, ou então uma campanha, doutor, hashtag tá aí uma hora, entendeu? Doutor, entra na campanha também, coloca nas suas redes sociais, tá bom? Geraldo Santos de Teresópolis, aplauso para esse grande artista e ótimo entrevistador. Assim o meu ego vai ficar inflado em plena terça-feira aqui na tela da Band. Obrigado, Geraldo Santos, obrigado, Teresópolis. Tem mais? João Francisco de Volta Redonda, tá aí, um abraço. Não perca um programa, trabalho à noite na segurança do Hospital São João Batista, na linha de frente. Já tomou a vacina? O Neto já providenciou a vacina para vocês? Prefeito Neto, aparece aqui na minha tela também. 2 anos, 3 anos no ar, você ainda não apareceu aqui. Nós vamos ter que ter uma conversa pé de ouvido, viu? Faça favor de vir aqui na minha tela, tá bom? Eu gosto desse ferro. Ah, já acabou os recadinhos? Então, eu queria perguntar se o rapaz já tomou a vacina do Covid. Se ele já tomou, pode ficar tranquilo na linha de frente aí, tá bom? Vem cá. Quero saber de divórcio. Eu adoro separação. Tem um programa no SBT da minha amiga que como é que é mesmo, gente? Como é que é negócio de família? Ai, como é que é? Eu acho porque eu troco o nome, eu falo que é Barracos. Casos de família, né? Casos de família. Eu já troco o nome, é Barracos de Família. Eu já troco o nome do programa da minha amiga. É bem próximo, né? É bem parecido. Só uma perguntinha antes de nós começarmos. Vamos quebrar a ficha já de uma vez? Amém. Tem muito barraco de família no divórcio? Só tem. Ai, que delícia. Tem uma frase que fala que você conhece, as pessoas falam assim, você conhece a sua mulher, o seu marido, mas você não conhece sua ex-mulher ou seu ex-marido. No momento que acaba o relacionamento que começa, né? Você conhecer o caráter da pessoa. A Flora, eu gosto desse bonita, Fernandinho, bonita gravata hoje, viu? Obrigado. Toda vez que ele vem aqui, ele traz uma coleção de gravata pra colocar. Eu acho chique isso. Se prepara. Se prepara. Deixa eu começar aqui, vamos fazer as damas primeiro? Vamos lá, psicólogo. O divórcio normalmente se dá pelo esgotamento da mulher na relação? Tá aí, eu acredito que deveria ser por esgotamento dos dois, né? Talvez a mulher, ela tenha uma iniciativa maior que o homem, né? Normalmente a gente vê o que aparece na clínica e tudo mais, que o homem ele fica um pouco mais acomodado, talvez. Vai né? empurrando com a barriga? Vai empurrando com a barriga, ele não quer às vezes discutir, não quer conversar, não quer buscar às vezes até um tratamento mesmo. Nem sempre o tratamento, às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer uma psicoterapia, né, de casal. É para ajudar no casamento, eu não quero, mas isso ajuda até a separação. Porque na psicoterapia a gente trabalha o quê? A verdade, né? A verdade de cada um, a verdade da relação. Mas a verdade às vezes dói. Ela dói, né? Mas esse é o medo. Às vezes a gente não quer encarar a nossa verdade. E aí a gente fica mascarando, onde vem várias questões, né? Aí começa o sofrimento da própria pessoa que às vezes tomou a iniciativa de separar, o sofrimento do outro, o sofrimento do filho, dos familiares e todo mundo. Quando a gente encara essa verdade com mais tranquilidade, o que é difícil, né? Mas isso vai se desvendando, né? Aos poucos, isso é mais tranquilo para os dois. Ou seja, ou você vive numa relação legal,
ou você também tem uma separação mais tranquila? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A maioria desses casamentos que vão sendo empurrados ao longo do tempo, ainda é corrente tudo em prol da família? Pensar no filho que tem 4, 5, 6 anos, que vai ter um sofrimento. O que a sociedade poderá dizer? Será que foi traição? Será que foi um consenso entre os dois? Ainda acontece nos dias atuais ou essa barreira já foi um pouco rompida? Acontece. Acontece. Acho que o discurso pensando nos filhos, às vezes ele é até meio hipócrita. Hipócrita, né? Porque não tô nada pensando, né? Acho que é só uma desculpa. Eu acho que é mais pensando nos bens. Nos bens, na sociedade. Os bens Às que vezes eu você falo, assumiu alguma só um coisa. minutinho, querido. Os bens que eu falo não é liquidificador, panela de pressão, não é isso não. São mansões mesmo, as joias, entendeu? As aplicações, os imóveis, entendeu? Para, né? Eu tô falando de casamento, daquele que tem que fazer chá de casa pra ganhar as coisas, não. Para de loucura, eu gosto desse negócio, não. Para. Faz uma boa lista, manda pra uma boa loja chiquérrima e convida só quem tem dinheiro para ir no casamento. Já tá casando com um pobre, eu já falei que ia pedir esmola pra 2. O povo não acredita, depois fica aí, ó. O cara ganha 3 mil reais, casa ele passa a ganhar 1.500, mas ele não sabe fazer conta, Tô errado, doutor? Segura que eu vou pular agora pro doutor. Fala pra mim se eu tô errado. Não, faz sentido, o senhor para de rir, o senhor conversa sério comigo, entendeu? Falei alguma inverdade? Não, só a questão que foi comentada ali que me preocupa muito, não é minha área, essa parte Não, eu tô falando da divisão dos pobres, divisão. pode parar. Esse negócio, não é panela de pressão liquidificador, não. Muito casamento ele vai sendo levado porque tem medo de fazer a partilha. Sim, bom felebé, dinheirinho, entendeu? Muita gente tem receio da partilha, assim. E aliás, é até comum essa parte do receio da divisão. A gente vive numa sociedade machista. Sim. Existe uma hipocrisia muito grande por parte dessa sociedade. E o que é interessante é que muitas vezes essa divisão acaba partindo de um relacionamento que um trabalhava, o outro não trabalhava, ou um ganhava muito mais que o outro. E aí existe esse receio da divisão, até porque muita gente não entende como funciona a lei hoje em dia. Mas a partir do momento que houve-se o casamento, né, com comunhão de bens, não tem como fugir, tem que ter a partilha. Sim, a comunhão universal do bens, que é o regime mais antigo, né? Que também é interessante falar, que muita gente fala assim, não vou casar não, a gente está com união estável aí, é quase casamento. Se ferrou. A união estável é um casamento e é a comunhão universal de bens, tá? E aí é um ponto interessante, que quando a gente fala nessa questão da divisão de bens, a comunhão universal é a partir do momento que houve a união, né? Para trás não conta. Então, assim, existe sim muitos casais que permanecem num jogo de interesse, existe sim o casal, ou do casal que está ali por conta de usufruir de algum testamento, de alguma herança, mas é importante falar que a herança ela é incomunicável. Ou seja, se o teu patrimônio ela veio de herança, o seu companheiro ele não tem direito, tá? É incomunicável. Então, isso acontece... não tem direito? Não tem direito. Não tem direito. Mas, então, ele não tem direito... Vamos lá, vamos vários pontos. Ai, meu Deus do céu, já estou gostando do fervo. Ela não tem direito à herança. Mas o que já está no nome dele na hora que casa? Porque herança tem que esperar alguém morrer, ou tem que esperar o testamento sair. Sim, mas o que existe em consenso do casal vai ser dividido. O que foi construído na constância do casamento vai ser dividido. No entanto, exemplo que é muito comum, nós vivemos hoje num apartamento X que veio de herança da mãe dele ou dela. Sim. Esse apartamento é incomunicável, esse apartamento vai permanecer para ele ou para ela. Alguém vai ter que desocupar o imóvel. Exatamente. Ai, meu Deus, aí piorou. Aí começa essa questão que acho que é até pior, porque aí ao invés de atentar diretamente à questão do relacionamento, começa a ter o jogo de interesse. Deixa de separar por conta disso, começam as hipocrisias, as agressões, torturas psicológicas em relacionamento. Que muitas das vezes os filhos estão dentro desse contexto. Segura aí, pelo amor de Deus, vai responder no segundo bloco, porque eu vou ter que ir pro intervalo agora, criatura divina. O primeiro bloco é sempre um pouquinho corrido. Beijo grande pra você, não saia daí, vai lá na cozinha, toma uma tacinha de água chiquérrima e volta correndo pra me ver, tá bom? Beijo, criatura.
Olha, vamos nos ater agora aqui um pouquinho aqui com a doutora. Nos bastidores, enquanto nós fomos para o intervalo, o doutor comentou aqui que muitos desses divórcios também teve um alto crescimento por conta da Lei Maria da Penha. Quem quer falar sobre isso? Dá para os dois falar? Posso começar? Pode começar. Pode começar? Vamos lá, começa aqui. Vamos pela lei aqui. Isso. Vamos pela lei. Depois a gente entra no psicológico. Isso mesmo. O que acontece, Thaí? A partir do momento que a pandemia se instaurou e as pessoas começaram a ter que conviver, né? Acho que primeiro conviver consigo mesmo, depois com seu par, começaram a existir muitas agressões. Nesse momento de agressão, cresceu absurdamente o número de violência contra a mulher, processos registrados nas delegacias especializadas contra a mulher, da mulher, e cresceu muito os divórcios feitos através da Lei Maria da Penha. O que é isso? A mulher vai na delegacia, registra a agressão, a tortura psicológica, física, enfim, registra aquilo ali, tem a medida protetiva de afastamento, posteriormente gera um processo, no decorrer do processo ela pede o divórcio, ela diz que a separação ocorreu diante daquela agressão e pede o divórcio. E muitas vezes o juiz naquele momento vai decretar a dissolução da união, do casamento, enfim, justamente por isso, porque tem a justa causa que é a agressão. Então, parte desse volume ter praticamente aumentado em mais de 50% de divórcio nesse lapso de pandemia é em razão dessas agressões que foram registradas no início da pandemia. Deixa eu entrar aqui agora no psicológico agora. Isso está em todas as esferas ou não? As esferas que eu falo, os patamares financeiros das famílias. Porque sempre muito essas agressões, ela acaba caindo num estilo, digamos assim, numa periferia, porque ali tem o álcool, ali tem a droga, e ali tem as agressões, mais as agressões verbais, as perdas de empregos, ou agora a Lei Maria da Penha, ela já chegou também nos altos patamares, como eu disse aqui, nas grandes fortunas também. Sempre esteve. Sempre esteve. Acredito que a questão, né, da classe baixa, da favela, isso é mais exposto. Né? Quando você pega uma classe, né, a classe A aí, dos ricos, das mansões, isso é mais velado. Então, dificilmente alguém vai expor essa relação, essa agressão. Aliás, tem acontecido isso demais. Proteção de nome da família, de interesse de empresa. Os brasões familiares. Isso é muito mais, isso é mais Aliás, protegido. o meio artístico hoje está sendo muito mais exposto, né? Muito mais. Principalmente o meio artístico está sendo exposto demais, tá? Invadindo as redes sociais, até mesmo muito mais do que o outro lado menos favorecido. Menos favorecido. Qual é a maior dificuldade de uma mulher se desvincular desse círculo vicioso que é um casamento carregado? Primeiro, a questão do agressor. Ele prende a vítima, né? Você não vai achar ninguém mais interessante do que eu, você vai ficar sozinha. Como achar alguém interessante pois que bate, que agride? Quando você está, né, com a sua saúde mental em dia, você vai dizer, graças a Deus, né? Mas geralmente a agressão psicológica ela já foi muito bem feita ali. Então, a pessoa ela já não enxerga saídas. Aí vem o medo de ficar sozinha, vem a questão familiar, a questão religiosa, social, a dependência emocional. Às vezes a gente fala muito da financeira, mas a maioria das mulheres às vezes trabalha. E quando você vai conversar com pessoas, fala assim, nossa, mas você ainda mantém essa casa financeiramente. Já que você tem uma dependência financeira. Exato, mas a questão emocional ela é muito forte. Até porque você admitir que você, né, a pessoa que você escolheu, digamos assim, para viver a vida inteira, que era uma pessoa super legal, ela está te agredindo, isso é muito humilhante assumir. E às vezes você não vai assumir só para você vai assumir perante a família, a sociedade. Deu errado, eu te avisei que não daria dar certo. Aí começa depois isso o terror pesa. familiar. Isso pesa. Eu acho que tem dois pontos também interessantes a gente falar, principalmente do ponto de vista jurídico. A mulher, ela vem sendo vítima. 48 Leis do Poder fala sobre isso. Primeiro você quebra o psicológico, depois você vai na carne. O agressor familiar, digamos assim, é exatamente isso. Ele vai adestrando, ele vai impondo a vontade dele psicologicamente. A tortura psicológica me assusta muito mais, Thaí. Por quê? Porque a tortura psicológica ela não cessa. Ela vai numa mensagem de WhatsApp, ela vai na ligação, o cara sai para trabalhar e manda mensagem, a mulher de noite vai brigar. Enfim, é o dia inteiro
massacrando. Se você levar esse caso à justiça, eu vou mandar fazer isso, eu vou invadir sua casa, ou você vai se arrepender amargamente. Sempre tem esses termos, né? Sim. Esses são os mais usados e que é onde que a coação sobre as mulheres, ela faz mais efeito também? Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque sair, né, a agressão física, ela aparece, né? E a psicológica não, ela é sutil, né? Eu posso estar aqui fazendo uma agressão e o outro nem perceber. Que é a questão do celular, a questão da mensagem, a questão de mandar recado. O próprio olhar. Com certeza. Um olhar de censura. Com certeza, recriminando. Aquele olhar do tipo, não gostei. Exato, Isso, acho que resolve, exatamente. Aqui vai ficar tudo, mas em casa o pau vai quebrar. Exatamente. O pau vai quebrar na casa de Noca. É justamente isso. Vamos lá, Antônio Carlos. Como é definida a guarda dos filhos na real separação? A mulher ainda tem uma grande vantagem sobre isso? Então, acho que nesse ponto a gente tem que citar novamente que temos hoje uma orientação para que a guarda seja compartilhada. O entendimento da legislação hoje no Brasil é que a guarda seja compartilhada. E o que é importante falar? A guarda compartilhada, ela não é exatamente meio a meio. A guarda compartilhada significa a tomada de decisão compartilhada, entendida, consensual pelos responsáveis. Existem muitas guardas que, por ser compartilhada, a teoria é que seja metade do tempo para a mãe, metade do tempo para o pai, só que tem questão de trabalho, tem questão de rotina, às vezes a criança fica mais à vontade na casa da mãe, às vezes mais à vontade na casa do pai, então isso é consensual, mas o principal da guarda compartilhada é entender que ali não está sendo visto a vontade do pai, não está sendo vista a vontade da mãe, está sendo vista a necessidade da criança. E a necessidade da criança também, quando a gente for falar é uma tríplice, né? Geralmente a gente fala que é uma tríplice. O primeiro processo é o processo de alimentos, porque a criança tem que comer e muitas das vezes é um rito especial, um rito mais célere, porque a criança tem que comer hoje. Então, ele é mais rápido. Sim. O segundo processo é propriamente da separação. Dissolução, como é que vai ser, se tem bem, se não tem bem, como é que divide, vai contestar. Muitas das vezes é moroso, porque em que pese a outra parte não concorde com a separação, ou até concorde com a separação, não concorda com a divisão dos bens, então segue por outro rito. E o terceiro processo é o da guarda. Então, assim, a guarda, a regra é que ela seja compartilhada. No entanto, tem essa questão de entender a necessidade do filho. Eu vou entrar agora no psicológico para puxar esse gancho aqui, mas só no último bloco, porque eu vou ter que ir de novo para o intervalo. Fique com os meus novos anunciantes e eu volto com Tá Aí Para Todos aqui na tela da Band. 2 palitinhos, eu tô de volta. Sai daí não, criatura divina. Estamos nós de volta aqui na tela da Band, criatura divina. Bom, nós fomos para o intervalo com uma explicação bem deliciosa sua aqui, doutor. Mas, euzinho tenho uma dúvida. Vamos lá. As crianças, vamos falar assim, de 8 a 14 anos, já sabe muito bem o que está acontecendo dentro do lar, correto? Sim. Vamos colocar que a agressão venha mesmo da parte do pai. Então eles já sabem, eu não estou taxando que o pai é sempre o vilão da história, sim. Porque também há as péssimas mães também, isso é fato, consumado. Mas eles já sabem o perfil do porquê o casamento foi desfeito. A criança entre 8 e 14 anos, mais ou menos, porque eu estou falando que o cérebro já sabe muito bem o que é o certo e o errado. Ela pode fazer a opção perante o juiz, eu não quero ficar com ele, porque eu assisti todo o trâmite, porque que o casamento foi falido. Pode acontecer isso, isso também pode influenciar a guarda, a não ter a guarda compartilhada, porque eles não querem conviver, porque toda vez que essa criança for para a casa do pai, ela vai voltar de lá com uma imagem que ele vai fazer da mãe, porque ele sempre disse que ela era culpada. Isso pode acontecer? Pode acontecer, etapas, e aí a gente vai ter uma questão que é crime também, que é alienação parental, né? E é importante aqui a gente discutir, que a gente fala o quê? Uma maturidade, claro que isso é utópico, né? Seria interessante que as pessoas tivessem essa maturidade para conseguir separar os problemas, né, com esse homem, com essa mulher, dessa criança.
né? Porque eu estou falando aqui de funções e de papéis. Você é marido, é esposa, mas ali eu sou mãe, eu sou pai. Então, é importante a gente trabalhar essa maturidade, porque a criança, ela percebe o que acontece. Eu não preciso avisar que o pai não vale nada, que a mãe não vale nada. Ela sabe. E deixe que ela tire as conclusões dela, entendeu? Não é eu, mãe, que vou dizer, seu pai não vale nada. Isso não é legal. Isso não é interessante. Eu destruí essa imagem. Porque ainda que não vale nada, ele não vale quanto marido. Enquanto o pai é outra situação, é outra função, é outro papel, é outra relação. Essa mulher não vale nada enquanto esposa, mas enquanto mãe é outro papel, é outra função. Se a gente tem isso claro, fica mais tranquilo os impactos dessa separação sobre a criança. Então, mas aí quando chega no barraco de família, ninguém vai conseguir separar isso, porque alguém tem que ser o culpado da história, doutora. Então, eu ser o culpado não significa que eu sou uma péssima mãe. Sim, sim. Entendeu? É um ponto... Ele ser o culpado significa ser um uma coisa assim interessante de falar, Thaí, esses processos, quando chegam nesse extremo da criança não querer estar com o pai ou não aceitar ir para a mãe, isso tudo não é... O juiz, ele não é apto. O termo técnico é... O juiz não é competente para olhar para a criança e falar, vem com o papai, vai para a mamãe. O juiz não pode fazer isso, porque ele não consegue entrar na cabeça da criança para saber o que é verdade, o que é mágoa, como foi a construção dos fatos. Então, o que acontece em termos práticos? A criança, a família vai ser submetida à assistência social, psicólogo, dependendo de como for, vai ter a intervenção do Estado para que vá para um tratamento mais agressivo, até dependendo de como for. Não raros são os casos que o Estado pega a tutela da criança, entendendo que o pai e a mãe não estão aptos. Isso é muito comum em caso em que o casal tem envolvimento com droga. E aí acaba perdendo, em vários momentos, o poder sobre a criança. E aí familiares se metem, pessoas interferem na relação, mas ali o cunho, quem educa é pai e mãe. Também tem a questão da responsabilidade dos avós, mas quem educa é pai e mãe. E na ausência deles, numa briga como essa, submetendo a essa assessoria psicológica, né, de assistência social que o Estado tem, e entendendo que aquilo, tanto o pai ou quanto a mãe, coloca a criança em risco, elas podem perder a guarda. Então, assim, como eu falei desde o começo, o interesse no divórcio é somente a criança. Não é o que o pai prefere, não é o que a mãe quer. Não é um jogo de ego, é o que é bom para a criança. Já presenciou alguma decisão que presenciou ou teve uma causa na mão que o juiz não deu nem para o pai nem para a mãe, foi para a avó, foi para o tio, ou foi para um abrigo? Já, porque os dois estavam totalmente abalados, né, do relacionamento. Na verdade, esse caso concreto aconteceu tem uns 6 anos. O pai era militar, tinha acabado de ser transferido do Rio de Janeiro. E a mãe, ela era nova, na verdade a mãe era menor de idade e estava em coisa de colégio, ela parecia uma irmã mais velha da criança. Que isso? Ela não tinha noção da questão maternal. E aí, identificado isso, era uma criança de pouco mais de 1 ano que morava na casa dos avós, né? O relacionamento se deu, o casal morando na casa dos avós, na parte de trás, eles construíram uma casa, né? Um puxadinho, enfim, meia água, cada um chama de um termo. E aí a justiça entendeu que o melhor seria a guarda para os avós. Então a responsabilidade é dos avós. E esses avós eram da avó, na verdade. Da menina? Mãe da mãe. Mãe da mãe. Avó materna. Então ela ficou com 3 filhos, praticamente, ou com mais, porque já que a menina era menor e já tão irresponsável, né, para essa vida, ela acabou de criar a filha e mais o neto agora. Isso é mais comum, Thaí, na questão financeira, na questão do provisionamento de pensão alimentícia. Né? Muitas vezes o pai, e aí eu falo pai porque assim, eu sou pai e isso me sensibiliza, né, bastante. Muitas das vezes o pai fala, eu tiro o carro do meu nome, não tenho carteira assinada, não vai descobrir quanto eu ganho. E aí a mulher entra com a pensão numa realidade financeira que o filho tinha um custo X e aí o cara alega que ele ganha um salário mínimo. Nós estamos falando aqui, obviamente, de divórcio, mas acaba espirrando dentro do seio familiar. Os filhos são os mais prejudicados? Com certeza.
porque ainda, né, a gente até De conversava um pouco tudo isso antes. que nós estamos falando aqui. Sim, ainda que a pessoa que peça o divórcio, ela não está totalmente consciente daquilo que ela quer, a criança, ainda assim ela está fazendo uma escolha. A criança, ela não faz uma escolha para a separação dos pais, a não ser que exista muita agressão. Né? Tem criança que pede, pelo amor de Deus, separa que eu não suporto mais. Sim. Isso são pequenos casos, né? E as crianças sofrem mais, porque ela não faz uma escolha dos pais separarem, né? Começa uma briga, usa a criança como moeda de troca, isso não é legal, né? Começa a destruir a imagem do pai, da mãe. Desanda mais rápido. Desanda muito mais rápido. E os impactos são Tá enormes, né? certo, tá certo. Olha só, sabe que o nosso tempo é curto. E pai e mãe, na cabeça de toda criança, papai e mamãe tem que estar juntos. Tá certo. São dois é braços, né? verdade. Papai e mamãe. Então, a Obrigado separação pela é presença. importante. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Ah, se eu tivesse mais tempo, eu ficaria aqui no Barraco de Família. Beijo, beijo, beijo. Amanhã eu tô de volta na tela da Band. Fui, criatura divina.